Oi, gente! Salve sua divina presença! Sejam todos, todas bem-vindos ao canal Espiritualidade na Prática. Eu sou Puca Saraiva, dirigente espiritual, psicoterapeuta holística multidimensional e também sou consteladora familiar sistêmica. E é sobre isso que nós vamos falar aqui no canal hoje. Hoje é o primeiro vídeo que nós vamos fazer sobre constelação. Não vamos fazer um curso sobre constelação. A partir de agora, você não vai aprender a fazer constelação, mas você vai aprender a como trazer esta ideia para a sua vida, para o seu dia a dia, e também você vai entender se há ou não relação com a espiritualidade. Porque aqui no nosso canal nós falamos sobre a espiritualidade na prática. Vamos ver a partir de agora se há ou não alguma relação e como a gente pode olhar para essa técnica, para essa ferramenta maravilhosa que está aí à nossa disposição. A constelação familiar, ela foi criada por Bert Hellinger em 1978 e a partir daí já evoluiu muitíssimo, como tudo na vida da gente. Ele foi o fundador e a partir dele outras tantas pessoas já foram levando adiante, já foram buscando um novo olhar, já foram ampliando a ferramenta inicial, como tudo que há. E hoje nós temos aquilo que nós chamamos de constelação sistêmica e familiar. Aqui no nosso canal nós vamos falar de forma bem clara. Não vou trazer aqui termos técnicos, porque não é isso que nos interessa. Hoje vai nos interessar saber como isso funciona de maneira fluida, natural, como no nosso dia a dia. E o que é essa constelação sistêmica familiar, afinal de contas? É uma coisa simples. A constelação sistêmica familiar é um momento em que nós entramos em reconciliação com todos os nossos antepassados. E quem são esses antepassados? Onde eles estão? Se você já é parte aqui do nosso canal, já me ouviu falar em placa-mãe, já me ouviu falar em usar como ilustração a informatização, o computador. Eu sempre faço um link para ilustrar tudo que eu venho dizer. Quando a gente fala em memórias, quando a gente fala em registros. E agora não é diferente. Quando nós vamos falar aqui em registros que acontecem dentro da constelação, eu vou usar este link para que você possa visualizar com mais clareza. Imagine você um grande computador. E dentro deste computador há uma placa-mãe, há um HD. Dentro desta placa estão todos os registros. Dentro desta placa, onde estão todos os registros, existem divisões dentro de um computador. Nessas divisões existem pastas. Nessas pastas existem subpastas. Para estas subpastas existem ícones. Quem são os ícones? Nós. O ícone é aquela pessoa que está sendo constelada. E quem são as subpastas, as pastas e as divisões? Os familiares, os antepassados, são aquelas pastas que estão lá, internas, lá para trás. Então imagine que você, o ícone, você, a pecinha-chave que está ali sendo constelada é a ponta de uma flecha. Imagine essa ponta de flecha é você e tudo que vem atrás dessa flecha, neste sentido, são os seus antepassados. Diretamente, logo atrás de você, ao seu lado direito, está a presença do seu genitor, do seu lado esquerdo está necessariamente também a presença da genitora, daquelas duas criaturas divinas, daqueles dois seres divinos, sim, divinos. Pois todos somos, mesmo com nossas falhas, já começa por aqui, né? Aqueles seres divinos que te oportunizaram esta experiência terrena. São ou não são divinos esses seres que te oportunizaram? Talvez agora você pense assim,
Não, os meus não são divinos. A única coisa de boa que eles fizeram foi ter me trazido. No mais, não fizeram nada de bom. Alguns podem até dizer, nem os conheci. Mas o fato de tudo isso ter acontecido com você não diminui a divindade, não diminui a grandiosidade que há em todos os seres. Só o fato de esses dois seres terem juntado seu material genético, terem se disponibilizado a te gerar, a gerar a sua vida, o seu corpo físico nessa estada, já faz deles seres grandiosos. Você já parou para pensar que talvez outros seres com uma moral mais elevada, com uma consciência mais elevada, não te recebessem em terra? Já parou para pensar que foram esses que te aceitaram? Aceitaram te trazer? Porque nós que estamos aqui não somos as flores mais belas e cheirosas também. Então, vamos começar a tirar agora o olhar julgador. A constelação sistêmica e familiar, ela tira esse olhar julgador. Ela traz um olhar acolhedor. Por quê? Porque tudo aquilo que eu renego, tudo aquilo que eu julgo, me atrai cada vez mais, me prende cada vez mais. E aquilo que eu aceito, aquilo que eu acolho, me liberta completamente. E aí é que começa a nossa reforma, aí é que começa a reconciliação. Mas eu não quero me reconciliar com ninguém da minha família. Reconciliação consigo mesmo. Uma vez que você faz parte de um sistema, você já está envolvido e precisa se reconciliar. Quando se reconcilia consigo mesmo, a reconciliação com o sistema acontece naturalmente. Mas agora, aonde que essas informações ficam guardadas? Aonde que essas movimentações, aonde que toda essa experiência, essa vivência destes seres antepassados estão registradas? Elas ficam registradas no tempo e no espaço. Isso está no espaço extrafísico, no campo extrafísico, aquilo que nós chamamos de campo morfogenético ou de campos mórficos. E são esses registros que estão nestes campos que vão gerar essa interferência na vida da gente, na vida daqueles que estão agora experimentando aqui. E agora, talvez você também se pergunte, são perguntas que eu ouço bastante, porque a gente aqui fala muito de espiritualidade, mas será que a constelação tem alguma relação? De antemão, eu já te digo que a constelação sistêmica familiar não está ligada a nenhum movimento religioso. Zero movimento religioso para a constelação sistêmica familiar. Mas agora, quando a gente fala em espiritualidade, será que há alguma relação? O que é a espiritualidade? Antes de tudo, precisamos entender isso. Espiritualidade é tudo que há. Espiritualidade é a vida da gente. Espiritualidade é o que nós somos espíritos. Então, tudo que está relacionado ao espírito está na espiritualidade. Por isso que aqui o nosso canal Espiritualidade na Prática, se você perceber, nós, ora, falamos sobre religião, que está linkada à espiritualidade, ora, falamos sobre o campo psicológico, ora, falamos sobre técnicas, porque tudo está ligado à espiritualidade. Não há separação, não há vida sem espiritualidade. Aí, onde entram algumas questões. Eu anotei aqui para trazer para vocês questões que algumas pessoas me trazem. Uma das questões é: ancestralidade é igual a espíritos dos antepassados? Essa é uma dúvida que as pessoas têm. Quando pensam assim, nós estamos aqui, vamos olhar dentro da constelação vivências, frustrações, dificuldades, porque é isso, né? Nós não precisamos olhar a parte feliz, essa por si só, essa herança, vamos dizer assim, esta energia, esta movimentação deixada, ela é
ela é maravilhosa, a gente não precisa trabalhar em cima dela, apenas usufruir. O que precisa ser visto, mais uma vez eu repito aqui, é aquilo que gerou um desconforto, é aquilo que gerou uma desordem dentro de um sistema familiar, dentro de uma organização de um grupo, que é isso que é uma família, é um grande grupo que se organiza dentro de um sistema. Então, quando há uma desordem dentro deste grupo, é isso que precisa ser visto e é isso que a constelação sistêmica familiar vai olhar. E aí, antepassados e espíritos são a mesma coisa? Se eu estiver olhando para a vivência dos antepassados, eu naturalmente vou mexer com esses espíritos desencarnados? Não, não é a mesma coisa. Quando nós falamos de vivências dos antepassados, nós estamos falando do quê? Daquele registro que está lá, naquela placa, tudo o que foi experimentado. Todos os registros estão ali. E aí nós precisamos olhar, acolher, tirar aquele olhar julgador, botar apenas um olhar de observador, aquele que reconhece, aquele que vê, para que nós possamos lidar com isso, mudar a maneira como isso tem sido repetido ao longo dos anos. E os espíritos? Os espíritos desses antepassados, é claro que existiram, foram espíritos, talvez hoje sejam novamente já espíritos encarnados. Não sabemos de quais antepassados estamos falando. É muito provável que muitos desses que deixaram seus registros lá naquela placa, lá naquele tempo, espaço, hoje já estejam reencarnados. Talvez no mesmo sistema familiar, talvez em um sistema familiar novo, possível. Como nós vamos saber? Não nos importa saber. Porque na constelação sistêmica familiar, nós vamos olhar apenas para os registros, nós não vamos buscar identificar quem é quem na fila do pão. Uma outra questão que é trazida é: mas há alguma influência nestes espíritos desencarnados quando movimentamos estas informações deixadas? A resposta é sim. Há uma interferência para estes espíritos, estejam eles desencarnados ainda ou já encarnados novamente, independente de em qual sistema estejam hoje vivendo como encarnados. Por quê? Porque há uma ressonância quando nós movimentamos algo. Tudo aquilo que se move vai ressoar no universo. Lembra que nós falamos aqui no canal que todos nós estamos ligados. Imagine uma grande teia. Então, tudo que se move, tudo que é movimentado, tudo que é visto, acaba enviando, acaba ressonando. E aqueles seres, estejam eles desencarnados ou não, que hoje nós chamamos de memórias dos antepassados, de vivências dos antepassados, estejam eles encarnados ou não, vão receber este movimento. E isso vai facilitar também a sua autorreforma. Quando nós olhamos para nós, quando nós buscamos a nossa reforma, nós naturalmente estamos enviando uma mensagem de reforma para o todo. E este todo começa, é claro, do pequeno círculo, do pequeno núcleo e vai se expandindo para os núcleos maiores. Começa do ícone, daquela subpasta para outra pasta, para outra e para outra e para outra, alcançando assim até lá aquele espaço, o HD, o computador em si, até que todos recebam a mesma informação. É uma ressonância. Imagine você uma onda vibratória que vai passando lá, atingindo, passando de um em um. E reformando e propiciando aí uma reforma.
Porque a partir do momento em que há uma aceitação aqui, na ponta da flecha, aqui uma aceitação do ícone, os outros todos vão recebendo um alívio, vão se tranquilizando, vão se sentindo mais aliviados. É como se cada um daqueles que tivesse ali a sua memória por um movimento que não saiu conforme esperado, um movimento que às vezes saiu um movimento agressivo, um movimento entroncado lá atrás e gerou naqueles seres uma culpa muitas vezes, gerou naqueles seres um medo, gerou sentimentos que acabam aniquilando a alegria de viver, acabam prejudicando o desenvolvimento das pessoas. Quando nós aqui aceitamos e dizemos, está tudo certo, está tudo bem, eu te vejo, eu vejo você, eu te reconheço, eu agradeço por você ter experimentado isso, eu agradeço por você ter me permitido fazer parte deste sistema, experimentar, ter esta vivência. Porque se você faz parte de um sistema, é porque você precisa experimentar esta vivência. Estes obstáculos, vamos chamar aqui de provações, de provas que a gente precisa passar enquanto seres espiritualistas, elas estão aqui para nós porque nós precisamos aprender a lidar com elas. Ninguém tem aquilo que não precisa. Nenhum de nós tem algo que é desnecessário. Ai, caiu por engano naquela família. Ai, eu caí de paraquedas nessa família. A gente espiritualista, nós que somos espiritualistas, sabemos disso. Que tudo para nós, na vida da gente, nas nossas existências, nas nossas personalidades, nas nossas indas e vindas, tanto na Terra quanto em outros planetas, nós escolhemos com antecedência. Nós ali traçamos um cronograma, nós temos ali um planejamento para a nossa existência, para a nossa experiência. E estar dentro de determinado sistema faz parte deste planejamento. E então a ferramenta da constelação sistêmica familiar vem nos auxiliar a olhar para isso e então aprender a lidar com isso, a experimentar de fato estas vivências, a ser auxiliado e ao mesmo tempo auxiliar, a fazer na prática o somos um, a fazer na prática pelo coletivo, a olhar na prática para o inconsciente coletivo. Para quê? Para que o inconsciente individual do indivíduo, o nosso, do ícone, da ponta de flecha, o meu, o seu, seja visto, seja reformado e você possa deixar este legado, esta mensagem para aqueles que virão depois de você. Eu espero que você tenha conseguido entender o significado do que é a constelação sistêmica, para que ela serve, como ela pode ser inserida aí no seu dia a dia, na sua vivência. Se você gostou, se interessou, procure um profissional capacitado. Eu tenho formação na constelação sistêmica familiar com Kátia Monari. Vou deixar na descrição do vídeo o link para quem tiver interesse de conhecer, saber ou até mesmo buscar uma formação. Vou deixar também para, se você ficou interessado, buscar mais informação de leitura, vou deixar aqui algumas dicas de livros que são interessantes, para que você possa ampliar o seu conhecimento nesta área. Mas se você gostou da ideia de olhar para esses movimentos que estão sendo repetidos aí dentro da sua família, ou então para até aquele movimento de rejeição que você tem para algum membro, para algum acontecimento dentro da sua família, busque olhar para isso. Busque um profissional capacitado e perceba como isso pode te trazer benefícios, não só para você, para todo o sistema, para aqueles que já foram e para aqueles que ainda virão. Nos próximos vídeos, nós vamos entrar aqui e falar um pouquinho sobre as leis sistêmicas, ao que o Bert chamava de as leis do amor.
Nós vamos fazer um vídeo para cada lei. Se você tiver interesse, pode, é claro, também me procurar. Pode me chamar lá pelo direct do Instagram e lá a gente conversa melhor e pode, inclusive, agendar um horário e fazer uma constelação online, se você estiver muito longe. Se você estiver aqui na minha cidade e casar o nosso tempo, o nosso espaço, a gente pode, então, marcar uma constelação presencial. Eu apenas me disponibilizo, mas te digo, existem inúmeros profissionais capacitados que você pode escolher. Então, se ainda não faz parte do canal, lembra de ativar aqui aquele sininho, porque se você se interessou pelo tema, na próxima quarta tem mais. E se você ativa o sininho, o YouTube vai te avisar que o vídeo já está entrando no ar. Gostou do tema? Compartilha, divide, ajuda aí o nosso canal a ir para frente, ajuda o conteúdo a ir para frente. Esta é a sua colaboração para o nosso canal. E lembra de deixar o seu joinha para eu saber se o conteúdo estava legal, se você gostou, se entendeu. Desde já eu agradeço a sua confiança, agradeço sempre o seu tempo e a sua presença e deixo o meu abraço de alma.